Te convido a assistir esse conteúdo até o final e receber essa mensagem que, se for colocada em prática, irá transformar sua vida. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda assim algo parece te impedir de prosperar? Como se houvesse uma barreira invisível entre você e a abundância que tanto busca. Talvez a resposta nunca esteve lá fora. Talvez ela sempre esteve dentro das páginas de um livro que muitos leem, mas poucos compreendem, a Bíblia. Mas não da forma que você imagina. Não como um conjunto de regras rígidas ou histórias antigas, e sim como um verdadeiro manual quântico da prosperidade, repleto de códigos, leis espirituais e chaves ocultas deixadas propositalmente em forma de metáforas, parábolas e símbolos, esperando por olhos que saibam enxergar. Napoleão Hill dizia: a pobreza e a riqueza são filhas da mesma mãe, a mente. E a única diferença entre elas está na ideia que ela escolhe alimentar. E ele estava certo. O que poucos sabem é que esse princípio, tão popularizado por Hill, ecoa com precisão as palavras do próprio Cristo: seja feito conforme a tua fé. História real de transformação. Antes de revelar esses códigos, respire e ouça esta história real. Em 2014, uma mulher chamada Renata, vinda do interior de Minas, vivia com 2 filhos em um barraco de madeira. Trabalhava como diarista e, apesar da luta diária, nunca conseguia sair do vermelho. Até que um dia, ao ouvir um áudio antigo sobre visualização bíblica, ela começou a testar algo simples: escrever todos os dias, durante 21 dias, uma única frase que havia lido no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não era só escrever. Ela escrevia sentindo como se já vivesse na casa nova, com os filhos bem alimentados e paz no coração. 6 meses depois, foi chamada para uma vaga fixa numa escola particular. 1 ano depois, com o nome limpo e a ajuda de um programa social, conseguiu financiar um pequeno apartamento. Hoje, ajuda outras mulheres a fazerem o mesmo. A Bíblia nunca foi sobre mendigar bênçãos. Foi sobre ativar um código interior. O primeiro código. A realidade responde ao seu estado interno. Os antigos profetas sabiam: a fé verdadeira não é pedir, é se alinhar vibracionalmente com aquilo que se deseja. Jesus demonstrava isso com seus gestos, seu silêncio, sua certeza. Ele não dizia: eu espero que aconteça. Ele dizia: a tua fé te curou. E aqui está o ponto-chave. Ele falava isso antes do milagre se manifestar, porque ele entendia algo que a ciência quântica só começou a comprovar recentemente. A realidade não é fixa, ela responde ao nosso estado interno. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador, afirma que as crenças controlam a biologia. E se controlam o corpo, também controlam os resultados. A Bíblia sempre soube disso. Por isso repete: tudo é possível ao que crê. E não diz ao que pede nem ao que espera. Crer é verbo de posse. É assumir antes que os olhos vejam. Exemplo prático transformador. Imagine um jardim secreto onde cada semente é uma palavra que você diz. A terra é sua mente. A água é sua emoção. Você pode plantar fé ou plantar dúvida. Pode regar escassez ou regar gratidão. E o universo, que é o campo onde Deus opera, jamais deixa de fazer crescer o que você cultiva com intenção verdadeira. A pergunta é: você tem regado o quê? Porque há uma diferença brutal entre orar e ordenar. Entre desejar e se tornar. Joe Dispenza ensina que você não atrai o que deseja, atrai o que você é. E esse ensinamento, longe de ser esotérico, está no DNA do cristianismo primitivo. Paulo dizia: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a chave mestra, a mente renovada. Não uma mente religiosa, culpada, envergonhada, mas uma mente reprogramada para prosperar. Exercício prático. Primeira ativação. E aqui entra a parte prática. Sim, há um exercício. Porque saber sem aplicar é como acender uma vela e escondê-la debaixo da cama. Hoje você vai fazer o seguinte: pegue seu caderno espiritual ou qualquer folha em branco. Escreva no topo: minha mente é terreno fértil para a abundância divina. Abaixo, escreva 7 frases bíblicas que te conectem com a fé na prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Darei ordem aos meus anjos a teu respeito. Abrirei as janelas do céu. Pedi e recebereis. A bênção do Senhor enriquece. Creia que já recebeu. Por 7 dias, leia essas frases ao acordar e antes de dormir, sentindo como se já fossem realidade na sua vida. Não leia por ler. Leia encarnando a vibração delas. Ao final de cada dia, escreva: hoje me alinhei com o céu.
A abundância é meu estado natural. O código de Abraão, visão antes da provisão. Abraão não era apenas o pai da fé. Ele era o primeiro a entender que a conexão com Deus não era só espiritual, era vibracional. A Bíblia diz que ele foi chamado para sair de sua terra, de sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Mas o que poucos notam é que essa saída é um símbolo da transição mental entre escassez e abundância. Deus diz: sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Ele estava treinando Abraão a enxergar além das circunstâncias. Estava reprogramando a imaginação dele. Pare e pense: quantas vezes você tem olhado apenas para sua tenda? Para os limites, para a conta bancária. Abraão prosperou não porque tinha recursos, mas porque tinha visão. E a Bíblia declara: era Abraão riquíssimo em prata, ouro e gado. Riquíssimo. Isso está nas Escrituras. Mas muitos ainda têm medo de reconhecer que prosperidade e fé são irmãs, porque confundem riqueza com ganância e esquecem que Deus nunca se alegrou com filhos famintos e corações em escassez. Exemplo de transformação real. Carlos, um jovem do Espírito Santo, morava em uma comunidade e sobreviveu anos vendendo balas no semáforo. Um dia ouviu um pregador falar: você não é pobre, você só não se descobriu ainda. Naquela noite, escreveu em uma folha: o reino está dentro de mim, e leu isso por 40 dias seguidos. Hoje, com 29 anos, tem uma empresa digital e diz que foi a mudança de consciência que atraiu tudo. O reino é isso, não está lá fora, está na forma como você sente sua realidade antes de vê-la com os olhos. O código da coerência vibracional. Existe um trecho em Deuteronômio que muitos ignoram, mas ele revela um segredo espiritual direto: o Senhor é quem te dá força para adquirir riquezas. Observe, ele não dá a riqueza, dá a força. Ou seja, a permissão divina já está liberada, mas ela só se manifesta na ação alinhada. Não basta crer. Não basta escrever frases. É preciso agir em direção ao que se acredita. David Hawkins ensina que a vibração mais alta é alcançada quando pensamento, emoção e ação estão em coerência. E essa é a chave: coerência vibracional. Muitos têm pensamentos de prosperidade, mas emoções de medo. Outros sentem fé, mas agem com dúvida. E o campo quântico responde não ao que você deseja, mas ao que você vibra com mais frequência. História real de Maria. Maria, 52 anos, estava há quase 20 anos ganhando o mesmo salário como professora pública. Cansada da rotina, começou a escrever todos os dias uma oração que ouviu num vídeo: Senhor, ativa em mim a frequência da abundância. Mostra-me como posso ser canal de bênçãos. No terceiro mês, foi chamada para coordenar um projeto social com o triplo do salário. Hoje diz que o que mudou foi a linguagem interior. Porque prosperidade não é um lugar, é uma linguagem. O código da gratidão antecipada. Gratidão não é agradecer o que se tem. É sentir-se tão preenchido pelo que ainda virá, que o universo se move para entregar mais. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Não depois. Não quando vier. Em tudo. Porque a gratidão é a fé encarnada. É a prova de que você confia mesmo sem ver. E essa confiança abre os portais do céu. Rhonda Byrne, criadora de O Segredo, diz que a gratidão é o atalho mais rápido para a manifestação. E David Hawkins provou em seus estudos de consciência que a vibração da gratidão é mais poderosa do que a da esperança. Esperança espera. Gratidão antecipa. Exemplo real de Fabiano. Fabiano, do Recife, desempregado, 3 filhos, dívidas, começou a escrever diariamente 10 coisas pelas quais se sentia grato, mesmo sem dinheiro. Agradecia pela fé, pelo pão, pela vida. No 8º dia, recebeu uma ligação para um trabalho temporário. Em 2 meses, estava efetivado. Hoje diz que seu milagre começou quando parou de reclamar. Exercício prático. Segunda ativação. Durante os próximos 7 dias, escreva: hoje eu agradeço pela abundância que já está vindo, e liste 10 bênçãos invisíveis, coisas que ainda não se manifestaram, mas que você já sente como reais. Exemplo: obrigado pela minha nova casa. Obrigado pelo aumento inesperado. Obrigado pela paz que me guia. Porque gratidão é o solo da fé. O código da identidade renovada. Você não atrai o que deseja, atrai o que acredita que merece. E a maioria não atrai prosperidade porque ainda se vê como pecador, indigno, pobre de espírito. Mas veja o que a Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão.
Essa promessa não é para os perfeitos, é para os justos. E quem são os justos? Aqueles que se alinham com a justiça divina, a harmonia do universo, a vibração do amor, a frequência da paz. Bruce Lipton diz: seu corpo é uma antena que vibra o que você acredita ser. Se você se vê como rejeitado, rejeitará oportunidades. Se se vê como digno, abrirá portais. Sua identidade determina seu destino. Declaração poderosa. Então hoje, olhe no espelho e diga: sou filho da abundância. Não nasci para temer o futuro, mas para escrever milagres. O código final: semear, declarar, confiar. Toda criação tem 3 etapas. Semeie em fé. Declare com poder. Espere em paz. Você não planta e cava o solo no dia seguinte. Você planta e confia. Esse é o verdadeiro estado de manifestação. Jesus semeava palavras e depois dizia: Pai, eu te dou graças porque sei que já me ouviste, antes de acontecer, antes de qualquer sinal visível. Napoleão Hill ensina que a mente controlada pela fé se torna imbatível diante das circunstâncias. Desafio final: 7 dias de manifestação. E hoje é isso que você vai praticar. Nos próximos 7 dias, escreva uma semente por dia, uma frase que represente sua nova realidade. Declare em voz alta 3 vezes ao dia. Visualize por 2 minutos com olhos fechados. Finalize com: eu confio. Já está feito. No 7º dia, releia tudo o que escreveu. Observe quais frases vibraram mais forte. Escolha uma frase e escreva nos comentários abaixo. Porque o milagre já começou, mas ele precisa ser ancorado por suas palavras. Comente abaixo a frase que você escolheu repetir nos próximos 7 dias. Vamos declarar juntos que a pobreza não é herança divina, e sim uma ilusão que será quebrada agora. Esse é o canal Transforme Agora. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com a pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Te desejo paz e prosperidade. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.